Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo essa transmissão, por isso dessa forma peço para que o Senhor esteja te abençoando. Espero que vocês tenham dormido bem, descansado bem e possam estar aproveitando essa aula para estar aprendendo mais e mais. Pois bem, meus irmãos, na última aula a gente acabou tendo alguns problemas técnicos e fizemos de uma forma presencial. Foi uma bênção, graças ao Senhor nosso Deus. E hoje seria a aula 4, mas o pastor Gustavo vai dar essa aula, então eu vou antecipar a aula 5. A aula 5 nós vamos estar falando sobre a escolha de estar, mas não ser. O que significa esse enunciado que a gente tem na revista? A escolha de estar, que nós estamos no mundo aqui fisicamente, no planeta Terra, vivendo, mas não pertencer, não ser do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E estaremos vendo algumas coisas nesse sentido, nessa aula. Pois bem, antes de tudo vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom, obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque Tu nos protege, Tu estás conosco, Pai. Obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor as deixou para nós, para que nós possamos estar estudando e aprendendo mais e mais de Ti. Glórias ao Teu nome. Que neste momento possamos estar nos esvaziando de nós mesmos, nos enchendo de Ti. Peço para que eu seja um instrumento usado nas Tuas mãos neste momento para estar abençoando meus irmãos também e para que essa palavra possa estar fazendo diferença também na vida deles, como fez na minha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço por tudo. Amém. Pois bem, a gente vai estar, como a gente sempre gosta de fazer, como a gente tem por base fazer, está lendo nossos versículos base, que se encontra lá em João. Você está aí com a sua revista, a revista nossa Jovens, o desafio do mundo pós-moderno, podem estar pegando aí. Vamos estar lendo João, do capítulo 17, do versículo 15 ao 17. Já vou adiantando que é uma aula um pouco mais curta, porque é bem sucinta a história que a gente tem aqui para trabalhar nessa aula, na verdade. Tá bom. Pois bem, vamos ler. João capítulo 17, versículos de 15 a 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Pois bem, a gente vai estar vendo aqui algumas coisas já nesse versículo, já tem um pouquinho de demonstração daquilo que a gente vai estar vendo durante essa aula. Vamos estar, como a gente sempre gosta de fazer, vendo o alvo da lição sobre aquelas 3 situações: o saber, o sentir e o agir. O saber nós temos por ter a consciência de que cada ação na vida é resultado de uma decisão que tomamos. O sentir é avaliar as decisões que nós temos tomado. E agir, escolher a vontade do Senhor, pois é boa, agradável e perfeita, como está lá em Romanos 12, versículo 2. Pois bem, vamos começar ali pela introdução da nossa revista. Nossa vida é um resultado de nossas escolhas. Nosso presente é resultado de escolhas que fizemos no passado. Nosso futuro será o resultado de escolhas que fizermos hoje. É claro que é uma coisa que é bem clichêzona aqui que a revista está trazendo, né? É óbvio que a gente sabe, a gente deve saber, né? Que as atitudes do que a gente se tornou hoje é reflexo do que a gente fez, e o que vai ser amanhã é reflexo do que a gente fizer hoje. Isso é para tudo, em decisões pequenas e grandes, como a gente vai estar vendo aqui. Decisões pequenas que a gente pode estar pensando, né, no dia a dia que a gente toma e tudo mais. É roupa escolhida, cor de roupa, quem dirige, né, onde eu vou deixar o carro, onde que eu vou estacionar a minha moto, onde eu vou deixar minha bicicleta, essas coisas, nesse sentido. Então, que roupa vestir, qual caminho tomar para ir a determinado lugar, o lugar que iremos nos sentar quando chegarmos ao templo, em qual vaga estacionar o carro. Só que também nós temos que pensar nas grandes decisões que a gente tem para tomar. E é interessante que às vezes tem gente que vai, quando a gente fala assim, a gente deve orar para que Deus dirija as nossas decisões para as coisas corretas, tudo mais. Tem gente que vai se apegar muito nos detalhes pequenos, né? Na questão de, então eu vou aqui orar aqui antes, né, de escolher uma roupa azul, uma roupa vermelha, uma roupa preta, uma roupa branca, né? Quando na realidade isso é uma coisa, né,
pequenininha, assim, uma coisa, um detalhezinho, né? E a pessoa às vezes se apega nisso, mas em questões de decisões que vão mudar a vida dela de forma grande, de impactar muito grandemente ela acaba não orando, não pedindo a Deus a orientação de Deus. Então a gente vê aí até às vezes uma certa imaturidade, uma certa fraqueza com relação a isso, né? Porque, por exemplo, as decisões grandes que a gente pode pensar, com quem vou me casar, ou se eu, no caso, se for alguém que não for me casar, que vou optar pelo celibato, por ser celibatário, vou me abster então das práticas então de um homem casar com uma mulher casar com um homem, para ter os seus deveres conjugais, os seus deveres enquanto casais, para estar se dedicando inteiramente a Deus e tudo mais. Ou às vezes vem até o pensamento de eu não preciso casar, né, para aproveitar os benefícios do casamento. Então a gente já vê aí que já tem um pensamento de fornicação que está totalmente equivocado, né, meus irmãos? Outras coisas que a gente pode falar sobre grandes decisões: que faculdade fazer, que curso técnico, né, que carreira que eu vou escolher profissionalmente, quantos filhos quero ter, se quero ter filhos, né? Mas isso é um papo para uma outra aula, uma outra história. É interessante que alguns podem pensar que servir a Deus é uma opção também, né? O crente não é uma opção. O crente, que eu digo, o cristão verdadeiro, para aquele que está buscando santidade em Deus, não deve ser uma opção. O buscar a Deus deve ser incessante. O servir a Deus deve ser a vontade maior que ele tem na vida dele. Não deve ser, eu quero aquele carro, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente pode, como eu já falei na aula presencial, a gente pode ter essas vontades, porque é inerente a gente, é natural da gente querer as coisas. Mas o que não pode é essas coisas supérfluas, essas coisas que são quaisquer outras coisas, tomarem o lugar das coisas que são concernentes ao que Deus quer da gente. Pois bem, dito isso, como jovens cristãos, precisamos decidir qual será a nossa conduta no mundo em que vivemos, pois essa decisão afetará o restante de nossa vida. Vamos ler lá Eclesiastes 11:9. Né? Eclesiastes 11:9 vai dizer o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Olha só, né? Pode fazer tudo, então. Tá liberado, tá tudo liberado, né? Vamos seguir como a gente sempre fala. Vamos até o final para entender o contexto, para entender tudo que está sendo dito. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará o julgamento. Então o famoso, vai lá, pode fazer, mas aguenta as consequências também. Então é interessante a gente analisar o todo. Então aqui não é um incentivo, é um alerta. Serve de um alerta para que, vai lá então, aproveita, é isso que você quer fazer, faz. Mas só fica sabendo. É o famoso, chega aqui, conversinha ao pé do ouvido, mas fica sabendo que isso trará consequências. E que você não vai lidar, não é a bronca que você vai levar do seu pai ou da sua mãe, ou de alguém que cuida de você ou que quer o seu bem. Mas é uma bronca, ou seja, é aquilo que você vai enfrentar, o juízo de Deus. É Deus que vai está vendo, obviamente, porque Deus é todo poderoso, mas é Ele que trará o julgamento diante das situações. Então é uma coisa igual. Tem muita gente que daí já pega, nisso aí se apega para falar, então, as pessoas vivem me julgando, só Deus pode me julgar. E a pergunta que se deve fazer é: isso não assusta você? Interessante a gente pensar nessas coisas. Prosseguindo, a revista vai trazer aqui uma fábula para a gente estar lendo, né? Eu particularmente tenho um pouco de... não curto tanto trazer fábulas ou alegorias. Eu gosto de fazer geralmente paralelos com séries, filmes ou algum personagens um pouco mais próximos, né? Porque às vezes a gente pode utilizar a fábula aqui e acabar desviando algum significado. Mas a fábula aqui que a gente vai estar lendo, é interessante que a gente se atenha nessas questões, o que é o significado que a gente pode aplicar aqui nesses animais, beleza? Preste atenção nessa fábula e aprendamos juntos os seus ensinamentos. Era uma vez uma família de urubus que vivia na fenda de uma rocha, numa montanha. Certo dia, a família de urubus ficou muito doente, pois tinha comido carne envenenada. Quando o gavião soube, fez muitas críticas. É problema deles, falou. Vivem comendo animais mortos o tempo todo. Merecem o que estão passando. O gavião, indignado pelo estilo de vida dos urubus, ao invés de ajudá-los, iniciou uma campanha contra eles.
Enquanto os urubus ficavam cada vez mais enfraquecidos, o gavião falava para ninguém se aproximar da casa deles. Ainda não sendo suficiente, ficava contando piadas sobre a enfermidade dos urubus. Então aqui a gente viu o gavião. A águia reagiu de forma indiferente. Pegou seus filhotes e construiu um ninho muito acima dos outros pássaros, ignorando e olhando de bico empinado para os urubus. Ela ficou isolada dos outros pássaros e dos problemas, formando sua própria comunidade com regras próprias. O papagaio foi diferente. O oposto da águia, sempre fascinado pelos voos dos urubus e do estilo de vida independente e liberal, mesmo sabendo do risco de viver como um urubu, não se importou com isso, porque ele também não podia fazer tudo que o urubu fazia, e assim ele fez. O papagaio se tornou como um urubu, voou como um urubu, comeu como um urubu comia, infelizmente também pegou a doença do urubu. Certamente não ajudou em nada os urubus, fora o fato de que a miséria gosta da companhia. A pomba agiu de maneira completamente diferente das outras aves, mas vamos saber o que ela fez mais adiante. Pois bem, aqui a gente tem algumas situações que vocês já podem estar às vezes identificando o que um animal pode trazer aqui para a parte da vida real, o que a gente pode estar entendendo dessa fábula. Mas vamos lá para a parte número 1. O crente gavião. As principais características que a gente vê é atacar e criticar. O gavião é uma ave bonita, agressiva, caçadora, orgulhosa. Cuidado! A ênfase que hoje é dada em poder, reivindicação, colocar Jesus na parede ou dizer, se Deus não quer abrir essa porta, vou arrombá-la. Isso vai remeter muito às frases que a gente falou, né? Na outra aula sobre ter crédito com Deus, né? Poder exigir de Deus, poder forçar a mão de Deus como se fosse não é cabo de guerra, como é que é? Um braço de ferro, né? Trazer Deus para aquilo que as pessoas querem, né? Então Deus quer, praticamente as pessoas querem fazer de Deus um marionete na mão delas, né? São atitudes de um crente gavião. O crente gavião quer consertar o mundo em que vivemos, atacando tudo o que ele identifica como pagão. A ideia de batalha espiritual é literal e em muitos casos partindo para a violência, né? Aqui a gente tem a questão muito do gavião, essa parte muito do orgulho, né? A gente pode identificar, acho que como a maior questão aqui que a gente pode entender. É ele se achar o melhor que todos. Então o crente gavião aqui que ele está trazendo nessa fábula é basicamente isso, é o orgulho teológico, teológico, né? O orgulho, a soberba intelectual, muitas vezes, né? Então, tipo assim, eu já vi gente que vai pegar e vai aplicar isso para falar, como um xingamento, para falar assim, não fale mais comigo, porque aquela pessoa julgava o outro. Aí que está a forma errada do julgamento. Não julgar as atitudes da pessoa à luz da Bíblia, mas julgar a pessoa a critério de ela está salva, ela não está salva, ou aquela ali é do diabo ou é de Deus, né? Com relação a isso que eu quero dizer, esse realmente é o não julgueis. Agora, não julgueis que é dito por aí, que é qualquer coisa, a pessoa está fazendo coisa errada e você fala assim, mas você não pode julgar que ela está fazendo coisa errada. Não, à luz da Bíblia, aquilo está errado, pronto, acabou, é isso. Então aqui é um alerta muito grande, porque às vezes pode ser que a gente não se identifica em todos os aspectos como um crente gavião, mas muitas vezes nós podemos ter características que infelizmente podem nos levar a parecer um soberbo com relação a tudo isso. E eu falo isso porque muita gente que às vezes acaba se convertendo, começa a criar um orgulho de que eu sou o filhinho intocável de Deus, que não mexa comigo, porque eu vou fuzilar você, fulminar você, se você é seu pagão, seu ímpio. Então a pessoa começa a afastar até mesmo, e começa a não evangelizar mais, começa a afastar pessoas, justamente porque ela não tem noção do tanto que ela está sendo soberba e orgulhosa. Isso não é uma coisa que traz benefícios para a vida cristã e para a evangelização. Seguindo, o crente águia. Isolar-se, retirar-se. Aqui a gente tem uma coisa interessante, né? A Bíblia, em algumas vezes, vai citar alguns exemplos da águia, por isso que eu estou falando da fábula, né? Que tem que ter muito cuidado. Ela vai falar sobre alguns pontos positivos da águia, né? Só que aqui, com relação à fábula, a interpretação da fábula, ela fez... A gente pode identificar algumas coisas que ela fez de errado, né? Ela olhou o problema, virou as costas e foi embora.
diante de um problema que poderia ter sido ajudado de alguma forma, poderia ter se importado, tido empatia, a águia poderia ter tido uma atitude diferente. Porém, ela pegou aquilo ali e preferiu se isolar. Com relação a isso, a gente pode identificar rapidamente tem muitas comunidades que obviamente que são conhecidas como os Amish, tem outras aqui na fronteira tem também, pessoas que se afastam, que vivem isoladas mesmo no mundo à parte, pensando que daquela forma elas vão se proteger de toda forma de pecados e tudo mais. É interessante a gente pensar, né, que a gente acha que não vai pecar, que não vai... A gente para analisar. Se às vezes nós sozinhos, a gente consegue dar um jeito é o famoso morar sozinho e sair de casa brigado, né? Fugir de casa, né? A gente consegue fazer coisas desse tipo sozinhos. A gente consegue criar problemas. Imagina a gente falar que, sabe por quê? Mudou ali para com determinadas pessoas, a gente vai ter brigas. Onde tiverem pessoas que são falhas, terá briga, terá dificuldades. Então isso é em todo lugar. Isso vai acontecer. E essas pessoas que estão se retirando, buscando uma dita santidade com relação à palavra, que a palavra quer dizer separado. A palavra santidade é separação, vem da parte de se separar. Ou seja, quando a gente fala de buscar santidade em Deus, é de se separar para Deus. Mas se separar do quê? Não se separar fisicamente, longitude, latitude e tudo mais. Não dessa forma. Sermos diferentes, separados com relação às atitudes que o mundo tem. As atitudes que as pessoas, os ímpios, aqueles que não levam a Deus em consideração, têm. Com relação a isso. Termos um modo de viver diferente dessas pessoas. Um modo de viver que busque aquilo que está na palavra de Deus, com relação a um caráter santo de Deus. Um caráter diferente, um caráter separado. Não no aspecto físico, mas no aspecto, sim, bíblico. Então, dessa forma, a águia é uma ave bonita, impressionante, exaltada, sem inimigos naturais, distante. Cuidado. Como eu falei antes, hoje, os Amish são um grupo de pessoas crentes que vivem nos Estados Unidos. Vivem como se estivessem em 1800, separados da sociedade, com seus próprios costumes e tradições, mas não atraem ninguém para Cristo. O crente águia ignora o mundo, retira-se para formar comunidades só de cristãos para manter a santidade. O mundo contamina, vou ficar distante de tudo e de todos. O problema é que o crente águia fica tão distante que não causa nenhum impacto. E aí a gente tem que ter um determinado cuidado, né, gente? Porque a gente então quer pegar esse ser tão separado, tão santão, mas santão no sentido errado da palavra, que acaba afastando pessoas, que acaba não progredindo mais também o evangelho, da mesma forma como o soberbo, que ele acha que para ele já está bom, ele já pregou para ele, já está tudo bem, que também é uma pessoa que está isolada, mesmo estando vivendo de forma física com as outras pessoas, está vivendo de forma isolada, não levando o evangelho a outras pessoas. E o crente águia aqui, né, nessa fábula, se isolando da mesma forma também. Não está certo isso. Como que a gente pode ser sal da terra e luz do mundo se a gente pega e quer se esconder? Ou seja, a gente vai ler ali em Mateus 5, 13 a 16, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Ou seja, nós não podemos ter esse pensamento de separatista, ou um pensamento de isolamento. Eu sei que a gente está na questão de pandemia, né, e tudo mais, né, parece uma coisa estranha falar, mas é no sentido, vocês entenderam, né, é no sentido de que não um isolamento das pessoas, porque muita gente fala assim, agora me converti, agora eu não posso ver nunca mais as pessoas que eu vi antes da conversão. Não, você pode vê-las, você deve pregar a elas. Se Cristo te salvou de verdade e aquilo realmente mudou a sua vida, você deve querer que outras pessoas também conheçam a Cristo. E é interessante a gente pensar que a figura de que um crente em Deus, um cristão verdadeiro, nada mais é do que um mendigo contando a outro mendigo, no caso o evangelho, levando o evangelho, mostrando onde tem pão para aquelas pessoas. Então é interessante que a gente esteja atento a essas situações, a essas coisas.
Nós devemos ser sal da terra. Nós devemos ser luz do mundo. Nós devemos estar. Aí que está a questão. Estar no mundo, pregar essas pessoas, mas não pertencer ao mundo. Não fazer aquilo que o mundo faz, mas sim fazer aquilo que Deus quer que nós façamos ao mundo. A pregação do Evangelho pelo mundo. Tiago 4,17 vai estar falando pra gente. Pensem nisso, porque quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então aí a gente tem a omissão, nesse caso aí da águia, né? Então muitas vezes, quantas vezes que a gente não se omitiu de pregar o Evangelho, de ver pessoas que estão rumando ao inferno, que estão com a sua vida totalmente tortas, e nós deixamos de falar, deixamos de pregar. Por quê? Por medo? Por vaidade? Por soberba? Por o quê? Por falta de conhecimento? Por falta de coragem? Por falta de sabedoria? Do quê? E tudo isso que foi citado são coisas que a gente pode pedir auxílio a Deus. E auxílio aos irmãos também, para que a gente esteja se edificando um ao outro, se ajudando um ao outro. Juntos a gente pode ir mais longe. O ponto 3 ali, o crente papagaio, é o que imita. Esse eu acho que é o que ficou mais nítido, né? As questões tanto dos riscos, das questões ruins, quanto as orientações que a gente pode oferecer ao crente papagaio. O papagaio, Maria vai com as outras do reino animal. Conformista, imita os outros. Cuidado, quando Paulo fala em 1 Coríntios 9, 22. Vamos ler. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Interessante aqui algumas coisas. Primeira leitura, às vezes meio de forma equivocada, de forma rápida, a gente pode achar que, então, se eu for falar com budistas, devo ser budista. Se eu for falar com os roqueiros, eu devo ser roqueiro. Se eu for falar com os tatuados, eu devo ter tatuagem. E assim por diante. A gente pode ir para os mais extremos, doideiras, loucuras e tudo mais, né? Para falar com o sambista lá na avenida no carnaval, então eu também tenho que estar lá, eu tenho que desfilar também nas escolas de samba, né? E aqui o que Paulo está querendo dizer nada mais é do que você entender o contexto ao qual você se encontra. Que tipo de contexto é isso que eu quero dizer? É você chegar para uma prostituta, para alguma pessoa que vai se evangelizar, ao qual você está chegando ali. Seja o contexto de vida da pessoa, o contexto da cidade, o contexto de uma série de coisas. Então é nesse sentido que Paulo vai estar falando, tornei-me fraco para com os fracos. Ou seja, até no sentido do fracos, a gente pode pensar em fraco em que sentido? Às vezes na questão intelectual, ou na questão de forma técnica, eu quero dizer, sobre algum assunto, que a pessoa às vezes é mais simples. Então a pessoa eu não posso chegar querendo pregar o evangelho para uma pessoa com irmãos, por vossa vontade, não sei o que, com todos uma linguagem técnica, uma linguagem professoral, uma linguagem que é uma linguagem de faculdade, acadêmica, uma série de coisas, para um irmãozinho que às vezes ele não tem o conhecimento técnico daquele assunto. Eu tenho que chegar de uma forma simples, que ele entenda, de forma nenhuma pervertendo o evangelho, de forma nenhuma adulterando a mensagem, mas simplesmente entendendo o contexto ao qual se encontra aquele determinado irmão, aquele determinada pessoa que está precisando ouvir de Deus e aplicar o evangelho e pregar o evangelho àquela pessoa. É nesse sentido que Paulo está falando. É nesse sentido. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. E é interessante, ele fala ali, tornei-me tudo para com todos. Ele se esforçou para que ele pudesse fazer daquela forma para o máximo de pessoas possível, para que de alguma forma Deus pudesse salvar alguns, aqueles que Deus queria. E mais uma vez apontando para Deus, mostrando para que é que Deus quem faz a obra. E a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Paulo não se referia a sacrificar a verdade e a santidade pelo amor ao incrédulo. Em nome da evangelização, há muitos cristãos que vivem uma vida mundana, não sendo diferentes dos incrédulos em nada. Muitos falam, mas poucos fazem. O mundo diz, as suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir do que você está falando. E aqui a gente tem alguns alertas, né? Muitas pessoas têm aquela questão de eu vou para balada evangelizar, eu vou para o show de rock evangelizar. Eu vou para tudo quanto é lugar evangelizar, onde está a galerona, onde está a grande massa, né? Agora deu uma diminuída, né? Nas aglomerações. Mas eu vou sempre aonde está o tuts-tuts, eu vou sempre onde está a galerona. Engraçado, tem tanto lugar que às vezes está precisando que não tem glamour nenhum, que não vai ter
festa nenhuma, que vai ser um lugar monótono, que às vezes a gente não vê as pessoas falando que querem ir para esses lugares. Mas para festa, para pregar no carnaval. Mas Adão, você está falando que essas pessoas não precisam ouvir de Deus? Não precisam, realmente precisam. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, às vezes a gente não tem tantas outras coisas que a gente tem que fazer primeiro, aprender primeiro, estar apto, buscar a Deus primeiro, antes de fazer essas coisas que às vezes não estão ao nosso alcance. A gente quer dar um passo maior que nossa perna nesse sentido. Às vezes a pessoa acabou de se converter, está aprendendo, está engatinhando na fé, mas eu já quero ir lá pregar para outra pessoa lá, ela está naquele fogo, naquele negócio. Calma, você precisa de uma estrutura, você precisa de um encaminhamento. Mas isso aí é burocracia, é perder tempo. Não, sai correndo, fecha o olho e sai correndo para qualquer lado para ver se você não vai dar de cabeça numa parede. E aí? É isso que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ter maturidade, a gente tem que se ligar nessas coisas. Prosseguindo, a gente vai ter ali algumas citações. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança em que há em vocês. Isso aqui é uma coisa interessante da gente pensar. Eu falei também na última aula isso e torno a falar. Nós, como cristãos, nós temos que saber. Se alguém chega e pergunta assim, do nada, alguém chegou agora na tua frente que você não conhece ou que você conhece, mas a pessoa não conhece de Deus, ou é uma pessoa que nunca levou a Deus em consideração, e pergunta, por que você é crente? Por que você se diz cristão? Por que você é evangélico? O que é Deus? Quem é Jesus? Qual que é o sentido da vida? O que você acredita na vida após a morte? O que vem após a morte? Todas as questões básicas, basilares, a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar sabendo responder essas coisas. Não sei, não, é porque Deus é legal, Deus é amigão, Deus é amor, né, cara, tá ligado? Então a gente tem que ser maduro, a gente tem que ser, no melhor sentido da palavra, a gente tem que orar a Deus, a gente tem que estar firme, a gente tem que saber responder essas coisas. Por quê? De novo, reforça a pergunta, se Deus te salvou, se Deus te tirou de uma vida à margem, uma vida, e te trouxe para a vida verdadeira, te trouxe para Ele, te libertou de verdade, tirou da escravidão do pecado, tirou da escravidão do mundo e te colocou nos trilhos da santidade, a gente deve saber responder essas coisas, deve saber falar sobre a alegria que nós temos em Deus, sobre a liberdade que nós temos no Senhor, que nós somos livres do pecado. Glórias ao Senhor nosso Deus. Prosseguindo. A gente tem aqui para finalizar o do crente papagaio, e quando a gente tem que pregar o evangelho e às vezes são verdades duras, a gente tem uma citação do pastor John Stott. A verdade torna-se dura se não vier suavizado pelo amor, mas o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. Então as duas coisas têm que andarem juntas, têm que estar associadas sempre. Por fim, o crente pomba. A pomba é uma ave calma, gentil, sempre no meio dos outros, mas nunca como os outros. A revista vai estar citando aqui Paulo, em Atos 17:16. Está dando uma lidinha. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado por ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então aqui está falando sobre a indignação de Paulo, sobre Paulo agir, sobre Paulo estar num contexto que ele estava inserido, ou seja, ele está no mundo, mas ele não pertence àquilo, então ele demonstra a indignação, ele faz algo para mudar aquela situação. Davi, Atos 13:36, vai estar sendo citado também. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Aqui a ênfase é em falar que Davi serviu ao propósito de Deus, né? Então agiu também de uma forma que estava vivendo no mundo sem pertencer ao mundo, porque ele pertence a Deus. A gente citou já na outra aula Daniel, da mesma forma, quando a gente citou na aula que ele estava num contexto, mas ele não se deixou contaminar pelo contexto a qual ele estava. Exemplos para nós. E obviamente o nosso maior exemplo, o nosso Deus, Jesus Cristo, vivendo no contexto, vindo a se tornar servo, vindo a se tornar homem, mas um homem perfeito, o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, nosso maior exemplo.
que viveu nesse contexto todo e não se deixou contaminar por nada. A gente deve seguir esses exemplos, principalmente o nosso exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Salvador. Nós devemos seguir esse exemplo, devemos buscar. Mas nós não somos perfeitos, nós não somos santos no sentido de perfeição, que é o sentido que todo mundo pensa quando fala, você é santo, não sei o que, santidade, acho que é perfeição, né? Mas a gente tem que entender os contextos certinhos, a gente tem que entender o significado da palavra. Mas é buscar ter o alvo em Cristo, nosso alvo é Cristo, nós devemos mirar e buscarmos ser igual a Ele, buscarmos a Ele em toda a essência. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo para nos envolver de santidade, para nós estarmos buscando sermos separados a Deus, diante de Deus, para pregarmos o Evangelho, para levarmos luz e esperança a outros. Vamos ler ali novamente João, capítulo 17, partindo para o final já. Antes, na verdade, de finalizar, eu quero só terminar a história para finalizar a fábula e depois eu complemento. Vou fazer uma inversão aqui. Finalmente, a pomba foi o único pássaro que realmente ajudou a família dos urubus, sem condenar ou atacá-los, sem comer carne podre como eles. A pomba assumiu o compromisso de visitar os urubus, levou carne sadia para eles. Pouco a pouco, os urubus se sentiram melhor. Percebendo algo diferente na pomba, logo aprenderam a tomar cuidado com o que comiam. Aprenderam a higiene e os hábitos da vida sadia das pombas. Depois de algumas semanas, estavam se comportando como elas. E os urubus e as pombas viveram felizes para sempre. Aqui ficou um negocinho bonitinho no final, né? Como uma fábula, como uma alegoria. Mas a gente entende aqui o quê? O exemplo que a pomba trouxe, como a pomba se portou, e aqui no sentido, a gente pode ter às vezes, como a gente fala, né, a pomba é suja, pomba é isso, né, mas aqui é no sentido de pomba pacificadora, né, uma pomba limpa, né. A gente tem que entender esse contexto aqui também. E a gente pode identificar essas coisas. A fábula é legal, tem alguns elementos que é bacana a gente trazer e entender o que está sendo dito ali para a gente tirar a melhor lição possível. Então que a gente seja um diferencial na vida das pessoas, não se deixando contaminar por aquilo que o mundo, por aquilo que as pessoas têm com relação à escravidão do pecado, com a escravidão no mundo que jaz no maligno, que nós devemos ficar atentos diante de todas essas coisas, mas devemos levar amor, a luz, a esperança e a verdade, que nós estejamos sendo santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Vamos estar lendo ali para finalizar João 17. A oração sacerdotal de Jesus Cristo. Vamos ler do 13 ao 20. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Ou seja, não peço para que tire eles do mundo fisicamente, porque nós estamos aqui, mas que proteja do maligno, porque o mundo jaz no maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Isso é muito profundo, meus irmãos. Nós devemos ter essa maturidade. A palavra, basicamente, aqui, de tudo que a gente leu aqui, é sermos crentes maduros, né? É sermos crentes mais a palavra é tarimbado, né? Mas uma palavra mais simples é crentes firmes, né? Na verdade. E com relação a isso, eu não estou falando em nenhum momento aqui que é pra gente sair dando tapa em pessoa que a gente não concorda com o que a pessoa aposta ou a pessoa acredita. Não tem nada a ver com isso. Isso não é demonstrar amor. Mas também da mesma forma não é deixar, como alguns podem ter a pecha, ter a questão de pensar que o crente é idiota. O cristão é um imbecil. Eu posso passar a perna nele. Não, é sermos inteligentes também, né? Termos também a cabeça e consciência no lugar. Mas
de uma forma daquilo que a gente aprenda da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos traz, nos ensinamentos, que nós estejamos usufruindo e mostrando o caminho para essas pessoas. Então, nada mais é do que o resumo básico do que a gente viu hoje, é isso. É a escolha de estar no mundo. Nós estamos aqui, nós vamos ter coisas que nós vamos ter que decidir fazer, ou isto ou aquilo. Não vai ter dois caminhos, ou é paz com Deus, ou é paz com o mundo. A gente não pode, tem coisa que a gente não pode ficar em cima do muro. Não é questões subjetivas. A gente tem que optar pela verdade. E isso é inegociável. E a gente tem que estar atento e tem que ser firme nisso. Então, nós estamos aqui no mundo, nós estamos peregrinando por aqui. Mas nós não pertencemos, não devemos pertencer ao mundo, porque o mundo jaz no maligno. As atitudes daquilo que o mundo faz são atitudes pecaminosas, são atitudes que não estão de acordo com o que Deus quer. Dessa forma, o meu incentivo, a minha oração é para que todos nós, eu me incluindo junto, é que todos nós possamos ter maturidade na fé cristã, na conduta, no dia a dia, que nós estejamos buscando ao nosso Senhor em oração, constante oração. Meus irmãos, são tempos difíceis, eu reconheço, não só por questão de saúde, com relação a outras situações, são tempos difíceis que nós estamos passando, mas nós cremos num Deus que é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. É o Deus que é poderoso para completar a boa obra dele. Que estejamos buscando o querer de Deus, aquilo que ele quer para nós, o bom propósito que ele tem, que nós estejamos buscando o nosso Senhor. É a minha oração, a minha vontade, me incluindo junto com vocês, para que nós estejamos avançando, levando o Evangelho a mais pessoas, não se acovardando, tendo coragem sim, se preparando sim, estudando sim, não se afastando de pessoas simplesmente porque agora eu sou crente, então tapa nas pessoas e tudo mais, não, tendo humildade sim, mas também sendo firmes na fé. Nós devemos ser dessa forma. Amém? A minha oração, o meu desejo é que seja dessa forma. Que o Senhor nosso Deus possa abençoar cada um de vocês que escutaram a aula hoje. Que nós possamos, em breve, o mais rápido, passar essa dificuldade que estamos passando. Possamos estar nos vendo, possamos estar nos reunindo, para nos alegrarmos, porque é uma alegria imensa poder estar com vocês. Meu coração bate feliz, graças a Deus tenho o privilégio de ter irmãos que se importam uns com os outros e que a gente comunga muito bem. Glórias ao Senhor nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor seja louvado, que você tenha alegria, que você se recupere daquilo que você possa às vezes vir a cair, vir a ter dificuldade, aquilo que você vier muitas vezes a errar, confessa ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo para te perdoar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, te agradeço, Pai. Obrigado, meu Deus. Fica conosco hoje e sempre. É a minha oração. Dessa forma, porque nós estamos aqui no mundo, mas nós não pertencemos aqui. A nossa pátria está nos céus. Que nós possamos estar tendo pensamento nas coisas do alto e possamos estar levando o Teu Evangelho a mais pessoas. Em nome do Santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Todos os cuidados possíveis. Eu não falei da última vez, mas agora eu tenho que começar a falar, né? Divulguem as aulas, se inscrevam no canal da igreja, deixem aí o seu like, ativem o sininho, tudo isso podem fazer, beleza? Um grande abraço, gente. Um beijão e tchau!